Você já desperdiçou R$ 3.000 em combustível premium só porque acredita em mitos? Pois é, 90% dos carros no Brasil não precisam de gasolina premium. Mas ainda assim, milhões pagam a mais por isso. Neste vídeo, vamos revelar os segredos que os postos e até mecânicos não querem que você saiba. E como você pode economizar até R$ 2.500 por ano só com abastecimento inteligente. Mas prepare-se, o mito que vai te surpreender mais do que qualquer outro está no item 17. E ele envolve uma prática que todos fazem, mas que custa caro. Vamos lá? E calma aí, antes de começar o vídeo, queria saber se seu carro está precisando de um trato. Já pensou em remover aquela chuva ácida do para-brisa do seu carro? Olha só essa diferença. Isso muda muito na sua segurança e visão dentro do carro. Ou está com a pintura muito suja e quer deixar seu carro brilhando de novo? Temos os melhores produtos e com os melhores preços. Escaneie o QR Code na tela ou acesse os links pela descrição ou nos comentários. 17. Gasolina premium rende mais em qualquer carro. A ideia de que gasolina premium rende mais em qualquer carro é um mito que custa aos consumidores milhares de reais por ano. A octanagem, que mede a resistência do combustível à detonação, não está diretamente ligada à potência do motor. Ela serve para evitar que o motor queime o combustível antes do tempo, especialmente em motores turbo ou de alta compressão. Carros comuns, por outro lado, são projetados para funcionar com octanagem padrão, e usar premium não melhora o desempenho, nem reduz o consumo. O que acontece é que o combustível mais caro é desperdiçado, já que o motor não consegue aproveitá-lo de forma diferente. Em um carro comum, por exemplo, o uso de gasolina premium pode custar até R$ 1,50 a mais por litro. E se você fizer 10.000 km por ano, isso se traduz em R$ 15.000 extras. A solução? Consultar o manual do proprietário e usar sempre a octanagem recomendada. Isso não só economiza dinheiro, mas também preserva o motor, já que combustíveis mais leves podem deixar resíduos que, ao longo do tempo, afetam a eficiência. O benefício é imediato. Você paga menos, o carro roda igual e não há risco de danos. E se você acha que isso é só um detalhe, espere até ver o que os aditivos de combustíveis podem ou não fazer, porque nem tudo que parece útil no tanque é realmente necessário. 16. Abastecer de manhã rende mais combustível. A ideia de que abastecer de manhã rende mais combustível é um mito que persiste por décadas, mas a realidade é bem diferente. Os tanques de combustível são enterrados e isolados termicamente, o que significa que a temperatura do combustível dentro deles não varia significativamente ao longo do dia, mesmo em regiões com amplitudes térmicas extremas. Quando você abastece de manhã, o combustível está tão quente quanto à noite, e a diferença de volume entre as duas situações é mínima, na casa de centavos por litro, nunca em reais. O que realmente importa é o momento em que você abastece. O ideal é quando o tanque está perto da reserva, pois o combustível acumulado no fundo do tanque tende a ser mais antigo e menos volátil, o que pode impactar a eficiência do motor a longo prazo. Além disso, abastecer sempre no mesmo horário não economiza dinheiro, mas sim tempo. E o tempo desperdiçado esperando o tanque encher pode custar mais do que qualquer suposta vantagem térmica. Se você quiser economizar, foque em manter o tanque sempre com pelo menos um quarto de combustível. Evitar postos com movimento baixo e, claro, não se iludir com a temperatura do dia. A próxima vez que passar em frente a um posto, lembre-se, o combustível não vai te pagar para esperar. 15. É preciso aquecer o motor antes de sair dirigindo. Você já parou para pensar que aquecer o motor antes de sair dirigindo é um hábito ultrapassado? Motores modernos são controlados por injeção eletrônica e sensores, que ajustam o funcionamento em tempo real, independentemente da temperatura ambiente. Ficar parado com um motor ligado não só gasta combustível, mas também acumula sujeira interna, aumentando o desgaste de componentes como válvulas e anéis de segmento. Em média, esse desperdício pode custar até R$ 150 por mês em impostos, só pelo tempo perdido no estacionamento. A solução? Saia dirigindo de forma suave, e o motor aquecerá mais rapidamente do que qualquer aquecimento manual. Isso reduz o consumo de óleo e prolonga a vida útil do motor, além de economizar até 10% no combustível. E se você acha que isso é só um detalhe, imagine o que acontece quando o motor trava em uma subida. O aquecimento adequado é a diferença entre um funcionamento fluido e uma falha catastrófica.
Próximo mito. Você acha que os aditivos de combustível são mágicos? Pense duas vezes. 14. Aditivos de combustível resolvem problemas no motor. A ideia de que aditivos de combustível são a solução para qualquer problema no motor é um erro que custa caro. Esses produtos, na verdade, são apenas detergentes e solventes que podem remover sujeira leve de bicos injetores e válvulas, mas não resolvem falhas mecânicas, elétricas ou de desgaste. Se o motor estiver com problemas como falhas na ignição, vazamentos de óleo ou desgaste de componentes, um aditivo não vai consertar, ele só pode mascarar o problema por um tempo. A realidade é que, em casos graves, a aplicação de aditivos pode até piorar a situação, pois a sujeira solta pode obstruir filtros ou danificar sensores. O custo de uma reparação completa, como troca de bomba de combustível ou injeção, pode ultrapassar R$ 1.200, e isso só acontece se o motor for ignorado por muito tempo. A solução é fazer um diagnóstico com um equipamento de oficina, que identifica a causa raiz e priorizar manutenções preventivas, como troca de filtros e revisões periódicas. O benefício? Evitar gastos desnecessários e prolongar a vida útil do motor. Mas se você acha que um aditivo é um milagre, pense duas vezes. O que está dentro do tanque pode ser apenas o começo de um problema maior. 13. Andar sempre na reserva prejudica o carro. O que muitos ignoram é que a bomba de combustível, responsável por enviar o combustível até os injetores, está localizada dentro do próprio tanque. Ela depende do combustível para se lubrificar e se resfriar, e quando o nível cai muito, ela fica exposta a temperaturas extremas, aumentando o risco de superaquecimento e falha prematura. Em alguns casos, a bomba pode queimar completamente, gerando um custo de reparo que varia entre R$ 800 e R$ 1.500, dependendo do modelo. A solução mais simples é manter pelo menos um quarto do tanque sempre cheio, garantindo que a bomba opere em condições ideais. Isso não só prolonga a vida útil do componente, mas também evita interrupções inesperadas no funcionamento do motor. E se você acha que isso é só um detalhe, imagine o que acontece quando o combustível seca por completo. O motor pode até parar de funcionar no meio da estrada, e aí o custo sobe de forma exponencial. 12. Completar o tanque depois do clique. Coloca mais combustível útil. Você já tentou encher o tanque até o último goto, acreditando que o clique da bomba significa que o tanque está cheio? Engana-se quem pensa que essa é a melhor estratégia. O sistema EVAP, responsável por controlar os vapores de combustível e evitar que escapem para a atmosfera, tem um componente crucial, o canister de carvão ativado. Quando você força a bomba a seguir enchendo após o primeiro desligamento, o combustível líquido pode invadir esse canister, saturando o carvão e comprometendo sua capacidade de absorver vapores. O resultado: o sistema perde eficiência, o carro pode emitir mais poluentes e a garantia do veículo pode ser invalidada. O custo de substituir o canister, que custa entre R$ 800 e R$ 1.200, dependendo do modelo, é apenas o começo. O motor pode até sofrer danos secundários por falta de ventilação adequada. A solução? Parar imediatamente quando a bomba desligar. O combustível que sobra no tanque é suficiente para garantir o funcionamento do sistema EVAP. E o que você acha que está ganhando com 1 litro a mais, na verdade está colocando o carro em risco. Só não espere o motor falhar para entender que o clique não é um sinal de que você pode ir mais longe, ele é um alerta. E se você acha que essa é a única bobagem que o mercado oferece, espere até ver o próximo mito, que vai te surpreender com uma verdade que ninguém te contou. 11. Gasolina barata destrói o motor. A ideia de que a gasolina barata destrói o motor é um mito que se sustenta em um equívoco: acreditar que a qualidade do combustível varia drasticamente entre postos. Na realidade, a maior parte da gasolina vendida em uma região sai das mesmas refinarias e dutos, seguindo padrões mínimos técnicos estabelecidos pelo governo. A diferença está nos aditivos detergentes, que algumas marcas incluem para manter o sistema de combustível mais limpo. Mas isso não significa que a gasolina barata é perigosa por si só. O que pode causar problemas é a falta de manutenção do veículo, ou o uso de combustível com impurezas extremamente baixas, algo raro em postos regulares. O maior risco, porém, vem de quem ignora a recomendação do fabricante e coloca gasolina com octanagem inferior à especificada no manual, o que pode gerar detonação e sobrecarregar o motor. Em casos graves, isso pode levar a reparos como substituição de válvulas ou sensores, que custam facilmente R$ 800. A solução?
Use combustível com a octanagem correta e mantenha o carro com revisões em dia. O benefício? Economizar dinheiro com peças caras e prolongar a vida útil do motor. E se você acha que está economizando com a gasolina barata, saiba que o custo de um problema grave pode ser dezenas de vezes maior, e não há como prever quando ele vai aparecer. 10. Octanagem maior significa mais potência. A octanagem não é um indicador de potência, mas sim de resistência à detonação, o que acontece quando a mistura de ar e combustível explode prematuramente no motor. Carros comuns, que não têm motores turbo ou compressão alta, são calibrados para funcionar com gasolina comum e usar premium não traz nenhum ganho real. O que muitos não sabem é que motores modernos têm sensores que ajustam a injeção e o avanço da ignição com base no combustível usado. Se você coloca gasolina de maior octanagem em um carro que não precisa, o motor não percebe a diferença e não libera potência extra. Na verdade, o custo extra pode ser significativo. Em um carro que consome 10 litros por 100 km, usar Premium por 10.000 km custa cerca de R$ 800 a mais, sem qualquer benefício. A solução? Siga o que está no manual. Se o carro pede 95, use 95. Se pede 98, use 98, mas nunca mais do que o necessário. Isso não só economiza dinheiro, mas também evita que você pague por algo que o motor nem reconhece. E se você acha que está perdendo algo, saiba que carros com motores turbo ou de alta performance são os únicos que realmente precisam de octanagem maior, e mesmo assim, só para evitar danos. O alívio está em saber que você não precisa pagar mais por nada que não existe. Agora, se você acha que o motor vai despertar com um combustível mais caro, prepare-se para uma surpresa. O que realmente desperta é o seu bolso. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se. Se seu mecânico não vai contar esses segredos, nós vamos. 9. Mito número 9. Você deve sempre abastecer na mesma rede de postos. A ideia de que você precisa abastecer sempre na mesma rede de postos é um mito que gera mais gastos do que economia. A realidade é que a maioria do combustível vendido em uma região vem das mesmas refinarias e dutos de distribuição, o que já garante uma base de qualidade mínima. A diferença entre marcas está nos aditivos detergentes que cada uma adiciona à mistura, mas isso não significa que uma rede específica tenha combustível superior. Postos movimentados costumam ter estoque renovado mais rápido, o que ajuda a manter o combustível fresco, mas isso não é garantia de qualidade se o posto não cuida de manter os filtros e tanques em dia. Se você insistir em abastecer sempre na mesma rede, pode acabar pagando prêmio por um pacote de aditivos que não resolvem nada, enquanto postos mais acessíveis e bem mantidos oferecem combustível igualmente confiável. A verdadeira economia vem de escolher locais com movimento alto, combustível mais renovado e manutenção regular das bombas, não de se apegar a uma marca. E se você já gastou R$ 500 em combustível premium por causa de um mito, imagine o que poderia ter feito com esse dinheiro. Agora, vamos ver como os aditivos de combustível podem ser um vilão disfarçado de herói. 10. Mito número 8. Filtro de combustível dura para sempre. O filtro de combustível não é um componente que resiste eternamente. Ele pode entupir-se com partículas de sujeira, óleo e sedimentos que se acumulam ao longo do tempo, mesmo em combustíveis modernos. O problema começa quando o filtro perde sua capacidade de filtragem, fazendo com que o motor receba partículas que podem danificar bicos injetores, válvulas e até a própria bomba de combustível. A tecnologia embarcada em carros recentes, como sensores de pressão e diagnósticos de falhas, já alerta o motorista quando o filtro está próximo do fim de vida útil, mas muitos ignoram esses sinais. Quando o filtro está entupido, o motor pode apresentar falhas na aceleração, consumo excessivo de combustível e, em casos graves, a bomba de combustível pode queimar, custando entre R$ 800 e R$ 1.200 para a substituição. A solução é seguir o intervalo recomendado pelo fabricante, que geralmente varia entre 40.000 e 60.000 km, e trocar o filtro durante manutenções preventivas. Isso evita custos altos e mantém o motor funcionando de forma eficiente. A sensação de alívio vem ao saber que um simples filtro, que custa entre R$ 50 e R$ 150, pode evitar uma reforma completa do sistema de alimentação. E se você acha que está sempre em dia, pense bem. A próxima vez que o motor falhar, será por um filtro que você achou que nunca precisaria trocar.
11. Mito número 7. Combustível com etanol estraga o motor. O etanol não é o vilão que muitos dizem, mas nem por isso é um milagre. Em situações específicas, como carros parados por meses ou em ambientes com umidade elevada, ele pode causar corrosão em tanques antigos ou ressecar mangueiras e borrachas, gerando vazamentos e custos de reparo que chegam a R$ 800. Veículos modernos, porém, são projetados para suportar misturas como I10, I15 ou até 100% de etanol, com materiais resistentes e sistemas de injeção adaptados. A chave está em manter o tanque sempre cheio, evitar paradas prolongadas e usar combustível dentro das especificações do fabricante. Se você seguir essas regras, o etanol não só não estraga o motor, como ainda pode contribuir para uma combustão mais limpa. E se você acha que está tudo sob controle, pense bem. O mesmo etanol que pode ser um problema em carros antigos, em modelos recentes, é um aliado. E isso pode mudar a forma como você vê a próxima parada no postinho. 12. Mito número 6. Descer na banguela economiza combustível. A ideia de que descer na banguela economiza combustível é um dos maiores equívocos do dia a dia. Na verdade, o motor continua queimando combustível para manter o regime de rotação, mesmo sem a tração do carro. Quando você desengata e deixa o veículo em ponto morto, o sistema de injeção eletrônica ajusta a mistura para garantir que o motor não apague, mas isso resulta em um consumo maior por quilômetro rodado. Além disso, o freio motor, que normalmente ajuda a reduzir a velocidade sem usar os freios, desaparece, forçando o uso excessivo dos discos e pastilhas, que podem custar até R$ 800 para substituição. A solução? Mantenha o carro engatado, use a marcha adequada e evite desengatar em descidas longas. Isso não só reduz o consumo de combustível, mas também prolonga a vida útil dos componentes de freio. O alívio vem ao saber que você está economizando dinheiro e mantendo o carro mais seguro. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente sobre o que acontece quando você deixa o motor ligado por mais de 30 segundos. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou, se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. 13. Mito número 5. Deixar o carro ligado gasta menos do que desligar e ligar de novo. Os motores modernos consomem praticamente zero de combustível para ligar, o que torna a ideia de que deixar o carro ligado economiza energia um equívoco absurdo. Quando você para por mais de 30 segundos, o motor continua queimando combustível para manter o funcionamento, e essa queima é desnecessária. Em média, deixar o carro ligado por 10 minutos gasta o equivalente a 100 gramas de gasolina, o que custa cerca de R$ 2,50, dependendo do preço do combustível. Além disso, o excesso de combustível queimado em marcha lenta pode acelerar o desgaste de componentes como o catalisador e o sistema de injeção. A solução mais simples e eficaz é desligar o motor sempre que a parada for prolongada, mesmo que seja por alguns segundos. Isso não só economiza dinheiro, mas também reduz emissões e diminui o desgaste do motor. E se você acha que essa economia é insignificante, imagine multiplicar isso por todas as paradas ao longo do ano. O valor acumulado pode surpreender até os mais céticos. 14. Mito número 4. Diesel sempre sai mais barato para rodar. A ideia de que o diesel é sempre mais econômico para rodar é um engano que custa caro no longo prazo. Enquanto o preço do combustível pode parecer vantajoso, o custo real está escondido em peças e manutenções que só o diesel exige. Sistemas de injeção direta, filtros de partículas e bombas de alta pressão são componentes complexos e caros, com valores que ultrapassam facilmente a economia de combustível. Por exemplo, uma troca de bicos injetores em um motor diesel pode custar entre R$ 800 e R$ 1.200, dependendo do modelo, enquanto a manutenção de um carro a gasolina raramente atinge esse patamar. A tecnologia embarcada em motores diesel também exige revisões mais frequentes, como a substituição do filtro de partículas, que pode custar cerca de R$ 200 a cada 15 mil quilômetros. Isso não inclui o desgaste acelerado de peças como anéis e pistões, que exigem lubrificação especial e têm vida útil reduzida. A solução? Manter o veículo em dia com manutenções preventivas, usando peças originais e lubrificantes adequados. Isso não só evita custos absurdos, mas também preserva a eficiência do motor.
A sensação de alívio vem ao perceber que, com cuidado, o diesel pode ser uma opção viável, mas não uma garantia de economia. E se você acha que isso é só um detalhe, espere até ver o que acontece quando o combustível barato se transforma em um problema de combustão. E não é o que você imagina. 15. Mito número 3. Postos movimentados sempre têm combustível melhor. A ideia de que postos movimentados automaticamente oferecem combustível de melhor qualidade é um engano que custa caro. A realidade é que a qualidade do combustível depende de fatores como a manutenção dos tanques, filtros e a frequência com que o estoque é renovado. Postos movimentados podem ter maior rotação de combustível, o que ajuda a evitar a oxidação e a formação de resíduos, mas isso não garante que o produto seja superior. O que realmente importa é a higiene dos equipamentos. Se o tanque não é limpo regularmente ou os filtros estão desgastados, o combustível pode conter impurezas que danificam o motor. Em casos extremos, isso pode levar a falhas na injeção, corrosão em componentes e até a necessidade de reparos que custam mais de R$ 800. A solução é observar o estado do posto. Se os tanques estão limpos, as bombas são bem mantidas e o movimento é constante, mas não exagerado, o combustível tende a ser mais estável. Escolher locais com certificação de qualidade, como selos de reconhecimento técnico, é uma forma de garantir que o que você abastece não é apenas movimentado, mas também confiável. Isso não só protege o motor, mas também evita gastos desnecessários com manutenção. E se você acha que isso é só um detalhe, pense bem, um único tanque mal mantido pode transformar uma viagem tranquila em um inferno de custos e estresse. 16. Mito número 2. Octanagem maior deixa o motor mais limpo. A octanagem é um valor que mede a resistência do combustível à detonação, não sua capacidade de limpeza. Muitos acreditam que gasolina premium, com octanagem mais alta, age como um escovão interno, removendo carbono e sujeira do motor. Mas a realidade é que a limpeza do sistema de combustível depende de aditivos detergentes, que estão presentes em todos os combustíveis regulares e premium, mas em quantidades diferentes. A gasolina premium não tem uma fórmula mágica que transforma um motor em um novo, apenas uma maior resistência à compressão. O problema surge quando o motorista paga a diferença entre gasolina comum e premium, que pode variar de 50 centavos a R$ 1 por litro, só para obter um combustível que na verdade não limpa melhor. A sujeira acumulada no motor vem de fatores como uso irregular, combustível de baixa qualidade ou falta de manutenção. A solução está em usar combustível com aditivos aprovados, que são mais acessíveis e eficazes. Além disso, a manutenção regular, como troca de filtro de combustível e uso de produtos específicos, é fundamental. O benefício é claro: economia de dinheiro e evitação de gastos desnecessários com combustível premium. E se você acha que está economizando, imagine o que poderia ser feito com o dinheiro poupado para uma revisão completa do motor. 17. Mito número 1. Limpeza do sistema de combustível é sempre necessária. A ideia de que a limpeza do sistema de combustível é uma obrigação periódica é um mito que custa caro para o bolso do motorista. Combustíveis modernos já vêm com aditivos detergentes que mantêm válvulas, bicos injetores e filtros limpos durante milhares de quilômetros, desde que o carro seja usado regularmente e o combustível tenha qualidade mínima. Só há necessidade de uma limpeza profissional quando o motor começa a apresentar sintomas claros, como falhas na marcha lenta, perda de potência ou códigos de erro relacionados à alimentação de combustível. Situações que, se ignoradas, podem levar a danos maiores, como a queima de bicos injetores ou até a falha da bomba de combustível. Uma limpeza profissional custa em média R$ 800, mas é desnecessária na maioria dos casos. A melhor solução é manter o carro em uso regular, trocar o filtro de combustível conforme o manual e abastecer com combustível que respeite os padrões de qualidade. Isso não só evita gastos desnecessários, mas também prolonga a vida útil do motor. E se você acha que está economizando ao evitar uma limpeza, pense duas vezes. O custo de um serviço de manutenção preventiva é sempre menor que o de uma reparação emergencial. Agora vamos ver como a gasolina premium pode ser um desperdício de dinheiro para quem não precisa. E aí, você vai acreditar no que está ouvindo? Você acabou de ver 17 mitos que podem custar carro ou prejudicar seu carro. A maioria dessas crenças é baseada em desinformação, e seguir algumas pode gerar gastos desnecessários, desgaste prematuro de peças ou até mesmo riscos à segurança. Agora me diga,
Qual desses mitos você acha que mais pessoas ainda acreditam? Sem julgamentos aqui. Todos já passamos por isso. Curtam, inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem o próximo vídeo, onde vamos desmistificar outra série de enganos que todos cometemos no dia a dia automotivo. Compartilhem com quem ainda acredita que gasolina premium é mágica.